Vamos lá, pessoal, de Cicast aqui começando hoje. E estou com um amigo aqui, Wellington. É um amigo aqui que a gente já está fazendo, né, um trabalho aqui já há algum tempo aqui na empresa. E ele, obviamente, trabalha em outra empresa aqui que a gente está fazendo uma parceria. E eu acho que sempre a gente tem algo a acrescentar aqui no Cicast, né? Independente, vem, a gente traz muito aqui, né, os CEOs das empresas, né? Alguns gerentes ali, alguns colaboradores, né, que estão ali em cargo de gerência, mas acho que todo mundo tem uma história bacana para contar, né? E esse cara aqui também tem uma história bacana para contar, e a gente quer compartilhar. E assim, já vou dar um spoiler aqui, porque não vou dar spoiler não, mas vou deixar de vocês de surpresa, que tem uma situação específica que aconteceu na vida dele, e vai ficar só para o final do podcast. Só no finalzinho que eu vou perguntar isso aí, mas vale a pena você esperar, porque ele me mostrou algumas imagens aqui que, assim, cara, assim, é só coisa de Deus mesmo, assim, é surreal, né, as imagens que eu vi aqui. A gente não precisa expor as imagens, mas mais uma situação que aconteceu com a vida dele que eu acho que vale a pena, essa experiência que ele teve, que com certeza alguém já passou, e para entender um pouquinho dessa reflexão que é feita depois de um momento desse. Mas eu queria, obviamente, começar aqui com o Hélito aqui para contar um pouquinho dessa história, dessa jornada, né? E a gente também está querendo aprender um pouquinho aqui nessa parte de serviço, que ele é um cara que já coordenou equipe grande aí de serviço, né? Mas eu acho que para chegar onde você chegou, né, Hélito, ali de você ter uma equipe ali na sua base, eu acredito que você é tudo do início, né? Então, do iniciozinho foi lá atrás, você estava começando a contar para mim aqui com 8 anos, você conta aí para a gente aí. É isso aí, beleza. Obrigado, Rafael. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui. Fui convidado aqui com muito orgulho aqui. Aceitei o convite aqui em compartilhar um pouco. Nada de conhecimentos extraordinários, mas assim, a vivência mesmo do dia a dia, né? Não sou uma pessoa que tem velha, mas comecei a vida cedo, Você está com quantos anos, né? Hélito? 36 anos, vou fazer 36? 37 em outubro, né? Tava, como nós falou assim, comecei a vida cedo, sim. Meus pais sempre, o que puderam fazer por nós, por mim e por minha irmã, sempre eles fizeram. Mas aí, Você é de São Paulo, capital, São né? Paulo, capital. São Sou Paulo, aquela loucura. nascido e criado em São Paulo. Fiquei em São Paulo até 21 anos, 22 anos fiquei em São Paulo. Depois eu migrei para o interior. São Paulo, sim, eu conheço São Paulo, talvez São Paulo seria a cidade que eu mais viajo depois das minhas filiais. Vou colocar assim. E São Paulo é um mundo, né, cara? Você ficou até 21, São Paulo capital mesmo, né? São Paulo, capital, E trânsito da Marginal, Tietê ali, Pinheiros, como que é Radial ser criança lá em Leste. São Paulo, cara? Porque eu sou de Brasília, né? Brasília é uma cidade muito menor, eu sou aqui da Satélite, que também acaba que ser menor. São Paulo, essa sua experiência do início ali, na época você lembra, assim, quando criança, é um local muito violento, como o pessoal fala? Como que funciona essa parte É do... que tudo quando você vivencia dentro, você não enxerga com os mesmos olhos que as pessoas de fora não enxergam, né? A Uhum. gente é muito focado ao conhecimento que são nos transmitido. Por exemplo, TV. A gente é muito focado pela questão da TV. E normalmente, quando você se depara com as situações ali do dia a dia, e você vai acostumando com aquilo, com aquele ambiente, com aquelas coisas, né? Eu nasci no Carrãozinho, fui criado ali na Zona Leste de São Paulo, São Mateus, com uma pontezinha em Itaquera ali, porque a minha avó era de Itaquera. Então, às vezes, a gente tava. Você é corintiano? Corintiano, mas É. quem souber que é corintiano vai Itaquera? bater ali em mim, porque eu quase hoje não acompanho futebol, né? Mas Uhum. sim, ali perto do campo de Itaquera ali mesmo. Então a gente vivenciava, a gente foi criado naquele meio ali de uma forma que algumas coisas eram normais, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho como falar assim, nunca tive problema com envolvimento com droga, com nada, mas eu perdi muitos amigos pro crime, pra droga. Eu tive amigo da minha idade na época de 14 anos que teve overdose. Nossa. E era uma pessoa assim que a gente olhava assim, aquela. Nossa, o pai e a mãe dele faz de tudo por ele e tal, não sei o que lá. E ele se envolveu com droga, teve uma overdose. Não morreu, mas ficou debilitado, ficou numa situação bem complicada, né? Então, lá em São Paulo, pra mim era tudo normal, era tudo festa. Então, como eu fazia essa ponte? São Mateus, ficava ali em Itaquera. Quando eu morava em Juscelino, que eu era menorzinho, a gente não tinha contato com a rua. Meus pais criaram a gente a portas fechadas ali, né? Legal. Escola, tal, beleza. Quando eu fui, que meus pais, a gente sofreu um assalto em casa, e normalmente às vezes eu e minha irmã ficava sozinho em casa, e aí um dia desse assalto nós estávamos na minha avó,
E aí meu pai e minha mãe saíram de madrugada para trabalhar, e aí assustou muito a família. Ah, não, mas não tinha ninguém em casa. Não tinha ninguém em casa entendi. nesse dia, assustou muito minha família, porque nós éramos pequenos ali, né? E aí meu pai e minha mãe decidiu por mudar. Aí quando mudou, nós fomos para São Mateus. O porquê de mudar uma situação um pouco diferente, mas meu pai conseguiu ali um lugar de um condomíniozinho fechado. Então ele tinha um pouco mais de privacidade. Então se precisasse ficar sozinho. Ali tinha meus tios que moravam ali também, a minha avó por parte de mãe. Então eles ficaram um pouco mais tranquilos. Então nós fizemos essa mudança, sim. Nós fomos roubados no final de semana. Na segunda-feira nós estávamos nas coisas no caminhão mudando. Não se preocupou de ver o que teve de prejuízo. Mudamos, porque minha mãe e meu pai ficou muito preocupados com a nossa situação de eu e minha irmã ser pequenos, né? Eu tenho uma irmã mais velha que eu, ela é 4 anos mais velha que eu. E aí nós mudamos para São Mateus. Em São Mateus, quando nós mudamos para lá, a nossa criação foi normal também, só que lá pra gente ficou melhor. A gente já começou a ter um pouco mais acesso à rua, porque era um condomínio fechado. Então a rua, nós estávamos dentro do condomínio ali, né? Legal. Só que estudava escola pública, sempre as mesmas coisas. Ali em São Mateus, a escola que eu estudava... São Mateus é um bairro, né? Em São Paulo? Isso, um município, né? Tá, grande demais. Grande Hoje, São Paulo. eu falo pra você, São Mateus é maior do que a cidade que eu moro hoje. É bem maior, né? E aí a gente foi criado ali nas escolas. E eu acho que às vezes não é nem só para uma situação onde você está num bairro que é mais violento, vamos colocar assim, ou um bairro mais popular. Mas às vezes também para quantas pessoas não se perdem na droga que tem condição financeira, né? Sim. Mas a gente sabe que acaba que é mais ali nas periferias, nos locais mais, né, mais remotos ali. E você colocaria esse fato de você não ter se direcionado ou ter se atentado para esse tipo de situação de eu cair para droga, para o álcool, para qualquer coisa nessa situação, pelo fato de seus pais ter te prendido mais, porque você acha que é mais uma personalidade sua de não querer, ou um pouquinho das duas coisas? Um pouquinho das duas coisas. Minha mãe era marcação cerrada em cima da gente, minha mãe era. Meu pai era mais de aconselhar. Era não, até hoje ele é mais de aconselhar. Só que ele falava pouco, mas palavras fortes que mexia com você, assim, sabe? Meu pai mas assim, minha mãe era bem marcação cerrada. Chegava, às vezes minha mãe chegava assim em casa, minha mãe vinha sentir o cheiro, deixa eu sentir o cheiro, deixa eu ver. Não, tá cheirando cigarro, as coisas, o que e tal. Então a gente tem. E também, assim, pela criação, a gente foi criado ali também com o pé na religião ali também, né? Então a gente teve, assim, um acompanhamento de perto que, graças a Deus, ajudou bastante, tanto eu quanto minha irmã ali. Sua formação, né? Na formação. E obviamente que é uma jornada, né, Wellington? Pra gente poder crescer na vida é uma jornada, né? Não adianta, ninguém alcança resultado ou cresce por acaso, né? E você, quando criança, quando você começou a trabalhar? Você tinha quantos anos? Aí, por causa desses problemas, assim, o pai e a mãe levavam a gente pra feira, que era a vida deles. Trabalhava em feira livre em São Paulo, né? Feira então, de fruta, de comida? Fruta, barraca, aquelas feironas mesmo, de barraca, de pastel, caldo de cana, barraca de tudo, assim, né? Feira grande mesmo em São Paulo, tem muita feira. A minha família era de feira por parte da minha mãe ali, né? E aí eles levavam muito a gente pra feira. Final de semana, feriados, coisas assim, quando a gente não podia ficar com a minha avó, eles levavam nós. Então a gente foi ali aprendendo, mas desde pequenininho. Só que daí com 8 anos de idade, um belo dia eu cheguei pro meu pai e falei assim, ó, eu levanto cedo, eu venho pra feira, eu fico aqui, eu quero ganhar salário também, que nem todo mundo ganha. 8 anos. Com 8 anos. Aí meu pai falou, você quer ganhar salário? Eu falei assim, quero ganhar salário. Aí ele falou assim, então vem cá então. Aí me colocou, essa cena assim, se repete muito na minha cabeça, que até hoje é motivo de dar risada em casa, né? E aí ele catou assim, eu lembro com perfeição, era uma feira de domingo, né? Ele catou e falou assim, ó, aqui você já descarregou o caminhão, beleza? Você já ajudou a gente aqui a montar a barraca. Aqui tem abacate e tem maracujá. Essas foram as duas frutas que eu lembro até hoje, abacate e maracujá. Você vai fazer o seguinte, aqui, essas frutas aqui eu comprei, eu vou dar um valor, por exemplo, por R$70. Essas frutas aqui. Você vai trabalhar o dia e vai vender. Quando acabar o dia, a gente vai contar quantos que você vendeu, vou tirar os R$70, o que passar dos R$70 nós vamos dividir meio a meio, né? Falei, bom, opa, tá justo, boa, vambora, né? E aí foi o dia ali e tal, passou, e aí ele catou, chegou no final do dia, separou R$70 ali e passou mais 50. Então vendeu R$120, tirou 70, sobrou 50, 25 pra mim, 25 pra ele. Isso aí há anos atrás era muito dinheiro, né? E aí eu falei assim, não, beleza, 25. Daí ele foi me dar uns 25, minha mãe entrou no meio. Não, porque não vai dar dinheiro pro menino, não sei o que. Ela falou, não, eu conquistei, foi. E entrou aquela briga ali. Não, mas tem despesa, tem não sei o que lá. Até hoje é o motivo da nossa
reunião de família que é sujo assunto é isso, né? Que a mãe quis... Não, mas eu combinei com o pai. Quis Meu pai cobrar falou assim... pedágio. Meu pai, não, deixa quieto, deixa quieto. Aí minha mãe me deu 15, né? Aí depois minha mãe foi embora, tal, daí meu pai veio e falou, ó, toma mais 10 aí e tal, foi nosso combinado, né? E aí ele se perguntou pra mim, tá, beleza, mas o que você fez com isso? Era logo começava as aulas, né? As aulas. E aí eu entrei na escola, primeiro dia de aula, antigamente vinha aquela lista de material, não sei se até hoje é diferente, né? Mas vinha aquela lista de material, 3 cadernos, capa azul, capa de... Quem é mais antigo aí, né? A gente entrega aquela capa que você tinha que forrar a carteira. Não sei se aqui tinha, em São Paulo tinha. Sim, sim. Você tinha que comprar um plástico azul que você chegava e forrava a carteira, né? E veio aquela lista de material e atravessando a rua da escola tinha uma papelaria. E aí eu peguei a lista de material, peguei ali, atravessei a rua no final da aula, atravessei a rua e comprei meu material. Aí fui embora pra casa. Aí minha irmã chegou da escola, tal, Aí minha mãe chegou e falou assim, não, mas por que sua irmã recebeu a lista de material? Cadê a sua? Preciso comprar as coisas. Eu falei assim, não, mas as coisas eu já comprei. Como você já comprou? Então foi aquele primeiro dinheirinho ali que eu recebi ali, né, de uma forma de trabalho. Eu já reverti ali em cima do material, já com aquela responsabilidade. E dali pra frente, lógico, o pai e a mãe nunca deixou faltar o teto, comida, as coisas, mas daquele dia pra frente ali eu já assumi a minha responsabilidade, entendeu, né? de criação minha, assim, que eu falo assim, quero uma roupa. Era eu que juntava o meu dinheirinho pra ir comprar a roupa que eu queria. Ah, eu quero, naquela época, um Walkman, quero não sei o quê. Então eu trabalhava, juntava o dinheirinho ali e ia. Eu fiquei trabalhando com feira livre, trabalhei até meus 18 anos, então foram 10 anos de feira. Para trabalhar assim como profissão mesmo, que eu fiquei, quando eu cheguei no segundo colegial ali, eu passei por horário noturno, e o combinado em casa foi, enquanto você estiver estudando certinho, você tem direito a trabalhar. Se você começar a faltar na escola as coisas, você volta pro horário da manhã e para de trabalhar. E como que eu criei aquela dependência do dinheiro, de construir as minhas coisinhas e tal, né? Eu peguei e acertei e fiz equilibrar. Levantava às 3 horas da manhã, ia pra feira, aí fazia tudo. Às vezes que eu não conseguia fazer por causa da escola era ir fazer Ceasa, comprar as coisas, né? Mas fazia a parte da feira até a parte de carregar o caminhão na hora de ir embora. Pegava minhas coisas, ia pra casa, chegava em casa, escola chegava em 11 horas e essa rotina, né? Legal. E fiquei até os 18 anos. Aí quando eu acabei o terceiro colegial, eu fui fazer um curso técnico eletrônica, num colégio que tinha lá, pago também conciliando trabalho com o colégio. Tudo com a feira ali. Tudo com a feira. Não. E aí, quando deu 3 meses de curso técnico que eu estava fazendo, começou a aparecer as oportunidades de estágio. E aí eu fui fazer uma entrevista de estágio, e aí eu fiz a entrevista de estágio, graças a Deus passei, deu certo, aí eu comecei a trabalhar num laboratório em São Paulo, ele ficava ali na Rua Augusta, com a Paulista ali, e ali eu comecei a mexer com notebook, impressora, aquelas impressoras matriciais antigas, eu mexia, reparo, manutenção, essas coisas. E a feira e aí o estágio era de segunda a sexta, aí eu fiquei trabalhando na feira final de semana. Então de segunda a sexta fazia estágio, estudava à noite, final de semana continuava na feira. Essa vida eu fiz durante 2 anos, né? Porque eu precisava do dinheiro da feira para pagar o curso, não podia deixar o curso, o estágio era... Então foi conciliando. Né? Então foi durante 2 anos, assim, 1 ano e meio que deu do estágio, essa conciliação aí para poder tocar a vida, né? E fui trabalhando. Aí trabalhei nessa empresa durante 5 anos. Aí de estagiário eu passei a ser assistente técnico, né? Assistente técnico, daí comecei a trabalhar com uma empresa que fazia aquelas copiadoras de tirar cópia, fazia manutenção daquilo, né? Daquelas máquinas. Aí tive uma oportunidade, virei técnico lá, aí fazia manutenção em algumas empresas, aí era um ponto específico que eu fazia manutenção em computador, impressora e scanner, né? Fazia atendimento a nível São Paulo, ali em São Paulo rodava... São Paulo, os interiorzinhos ali, Caieira, São Francisco Morato, Cajamar, todo aquele entorno ali eu fazia ali em São Paulo. Aí eu casei, aí minha esposa morou comigo 1 ano em São Paulo, não acostumou com a rotina de São Paulo, com a vida de São Paulo. Ah, tá, mas ela veio para São Paulo a trabalho ou não? Não, eu conheci ela. Tava passeando lá. Eu conheci ela num casamento. Aí acabou que virou começamos a conversar, aí casamos. Ela foi para São Paulo, porque ela era do interior, né? Ela foi para São Paulo, moramos 1 ano lá, ela não acostumou. E aí ela não acostumou, também estava
porque era muito trânsito, muita coisa com capital mesmo. Eu falei, não, queria uma outra coisa, né? E aí a gente juntou as coisas, a empresa me mandou embora, essa empresa que eu trabalhei me mandou embora e eu fui morar, que hoje é onde que eu moro, em Bebedouro. Aí em Bebedouro eu cheguei, fui trabalhar nada a ver com tudo isso daí, feira, nada a ver com feira, nada a ver com eletrônica. Eu fui vender doce para bar, vendia Representante? É uma tinha uma representação? fabriquinha lá em Bebedouro que fazia pé de moça, pé de moleque, canudinho doce de leite, essas coisas. Aí eu pegava com ele por um valor e vendia nos bares, né? A linha era dele. E aí trabalhei nessas vendas aí por 7 meses. Só que daí quando o que eu vendia já não tava fechando as contas, né? Aí eu falei, por enquanto que eu tô empatado aqui, deixa eu arrumar outra coisa. Até que eu arrumei um trabalho aí foi quando eu comecei nessa nova jornada, né? Que vai fazer 14 anos. E aí começa essa jornada aí que eu, né, tenho um pouquinho de curiosidade para, né, e outras pessoas também que estão participando de uma jornada parecida com a sua, ou já passaram, ou estão num outro estágio. Aí você começa na parte de, vamos colocar assim, de telecom, né? Isso. Cuidando, voltado mais para a parte de instalações de antenas, especificamente para esse Isso. cenário. Isso mesmo. Tá? E aí você começou como, por exemplo, na empresa como um auxiliar, como que foi? Como ajudante de instalação, né? Uhum. Entreguei um currículo, passei nos processos seletivos, tudo lá, teve um processo. E aí eu comecei como ajudante de instalação. Então, Quanto tempo você ficou como ajudante lá? como ajudante de instalação, por conta do processo que eu tive quando eu estava como ajudante, eu fiquei 8 meses. Foi rápido, né? 8 meses. Era para ter sido um pouquinho mais rápido, mas por causa do processo que eu passei, que eu Uhum. fiquei os 3 meses fora de operação, eu Uhum. fiquei 8 meses. Aí eu passei a ser técnico, né? O processo foi aquela que a gente vai falar no final, não? Olha aí, Isso ó, mais aí. um Isso processo de 3 aí. meses, vocês vão Fica até saber. o final e vocês vão saber qual que foi o que aconteceu nesse processo aí, né? Aí eu peguei e virei técnico, aí comecei a trabalhar como técnico. Uma pausa. Por que 8 meses, né? 8 meses menos 3, vou colocar? Seria Isso, isso? Então vamos isso. falar 6 meses. Qual que é o diferencial que você teve, que você lembra agora, de já ter saído como auxiliar técnico para virar um técnico? Uma que eu já vinha da outra empresa, como eu já estava acostumado com o processo de atendimento, Uhum. ajudou. Porque o contato, porque muitas das vezes a gente se depara com situações, quando a gente está no campo, que a gente está lidando, muitas das vezes a gente não é. Você pode ser o melhor técnico do mundo. Se você não escutar a causa raiz, que é o que o cliente está sentindo, ali você não vai resolver o problema, porque você não sabe. Então, muitas das vezes, pela comunicação da feira, que Sim, conversa, olha só onde que a que gente volta, né? escuta. Você volta lá nessa feira, que escuta, que você tá ali porque você tá ali para servir. Então, você tem que escutar do que a pessoa gosta para você saber onde que você vai abordar ela para fazer a venda. Então, a mesma coisa. Então, essa dinâmica que eu tive da minha vida desde quando começou até chegar lá, essa dinâmica da conversa, de saber se colocar, saber entrar e sair, me ajudou muito, foi um divisor de águas. Porque o conhecimento ali de fazer um treinamento, as coisas ali, você pegou ali, beleza. Mas assim, a comunicação ajuda, é um divisor de águas, você saber se portar Para ali, sabe? destacar, precisa se destacar, né? Você tem que ter um Justo. diferencial, porque o técnico em si é um serviço, vamos dizer, braçal ali. Você tem que pegar, instalar a antena Isso. tal e configurar o. E por que que não foi o outro técnico ou o outro técnico? Aí vem o diferencial que às vezes as pessoas não se atentam, né? Isso. E às vezes o que você fez lá no passado, de ter um atendimento na feira, te trouxe uma oportunidade quando você estava fazendo um serviço ali que te trouxe uma maior flexibilidade na hora de você lidar com o cliente. Então, uma empresa, na hora que vai avaliar uma situação dessa, pô, esse garoto aqui tem potencial. Ele atende melhor, ele não fica só no atendimento ali, e pronto, e acabou. Então, aí você acabou virando técnico. Aí E ficou passou. quanto tempo você ficou com essa jornada de técnico? Eu fiquei como técnico, daí a gente tem uma escalada, né? A gente tinha uma Uhum. escalada, então a gente vai de nível 1 até nível 4. Aí de nível 4 para nível 5 a gente tinha que ter o certificado, né? Uhum. E aí quando eu cheguei nessa empresa, que eles falaram do certificado, eu falei, opa, eu tenho um certificado, porque eu já tinha feito curso técnico em eletrônica lá em São Paulo, né? Com CREA, tudo mais. Então daí eu falei, eu vou buscar. E eu sempre fui uma pessoa de objetivos, eu traço objetivos, nem que for pequeno, mas você tem que traçar objetivos, senão você não tem o porquê. O que é? O objetivo pode ser qualquer coisa. Eu quero comprar um celular, é um objetivo. Então você vai Uhum. batalhar para aquilo. Que nem eu, de onde vem isso aí?
da época de pequeno, que eu sabia os objetivos, então eu fui trabalhar para conquistar minhas coisas, numa roupa, num calçado, isso aí. Então eu tracei o objetivo de crescer, 4, 5, eu quero crescer, sempre entrei no lugar para crescer. Quando eu vou procurar um lugar para mim trabalhar, eu sempre procuro um lugar que tem campo a crescer, né? Se eu chegar num lugar, o que que você faz? Ah, eu sou, né, eu faço isso. Quanto tempo você faz isso? Ah, 20 anos, mas você não tenho, entrei como fazer, não, eu já fico preocupado, eu não tenho, eu sou meio inquieto para essas coisas, né? Uhum. Então começa a me mexer. E aí eu fui, trabalhei aí, daí eu fiquei 3 anos como, técnico, só que daí quando eu cheguei a N5, né, aí eu me tornei um especialista ali, né, e com esse nível de especialista eu comecei a fazer os treinamentos dos técnicos que entravam. Então Você começou a passar eu comecei conhecimento. a passar conhecimento. Legal. Então a gente pega lá um auxiliar, como eu entrei, ele faz o processo de conhecimento com o técnico. Aí na formação dele de auxiliar para virar técnico, fazia um acompanhamento, fazia uma triagem com ele, fazia umas coisas e ele para ele poder ser técnico, né? Então eu virei o especialista e era a parte do treinamento. Aí fiquei nessa função e aí eu ganhei uma vez sem buscar, isso aí foi algo que eu ganhei sem buscar, mas eu ganhei da empresa uma vez que nós tínhamos a central de treinamento, que é os cursos que a gente fazia, as coisas e tal, e eu sempre fazendo aqueles cursos ali, buscando um pouco mais de conhecimento, tá sempre ali em dia com os conhecimentos, entrou uma coisa nova, deixa eu ver como que funciona, para sempre estar ali, no mínimo, no mesmo passo ali que está a empresa, né? Para ficar no Uhum. mesmo portfólio ali. E aí eu ganhei uma vez, não sabia, assim, foi para mim foi muito por eu ser o ali nível 5, por eu fazer todos os treinamentos, estar com tudo em dia ali, eu ganhei um tour pela empresa, né? Legal. Então, esse tour ele apresentava alguns lugares da empresa, o distribuição, mostrava onde que funcionava toda a operação ali, né, da parte de telecom, mostrava o escritório e tal, e eu ganhei esse tour. E ali naquele ali para mim foi um momento que eu falei assim: "Não, então, opa, eu já estou na hora de querer um pouco a mais". E aí eu conversando com o meu Supervisor, antigo, chefe, né? chefe, né, conversei com ele e falou assim: "Não, entendo você e tal, vou", ele me colocou como supervisor. Aí eu fazia os treinamentos, aí eu comecei a fazer o acompanhamento de campo ali, fazer, vistorias, fazer auditorias, fazer os acompanhamentos com o técnico e desenvolver mais ainda técnico, né, catar, sentar do ladinho dele ali, fazer o processo dele e tudo. Aí fiquei aí, eu acho que 2 anos, fiquei 2 anos como supervisor. Supervisor. Deixa eu te perguntar do supervisor, esses 2 anos. O que a gente é interessante, né, para quem tem empresa de serviço, para quem está montando uma equipe de serviço, e aí a gente está falando uma parte técnica, mas pode ser sei lá, um serviço de você ensinar a pessoa na parte de confecção de roupa, não interessa. Sim. Se você ensinar a pessoa, um cozinheiro que vai ensinar os auxiliares de cozinha, e por aí você foi a parte técnica. Mas desses 2 anos que você treinou o pessoal, queria perguntar assim: o que é mais desafiador na hora de você treinar a gente? Que você sentia assim? O que a resistência, às vezes, a pessoa que sabe quer saber de tudo antes de você. "Ah, essa eu sei". Então Ah, a isso daí é uma resistência parte difícil, você é uma sentia. parte difícil, porque você tem que mostrar e encontrar caminhos por A mais B para Daquela forma melhor. da forma melhor, porque Hum, desse como você está no processo de ensinamento, de ensinar ali, você está no processo, você tem que também ter todo o tato ali, porque senão você bloqueia a pessoa aí, não tem como, né. Então você tem que ir mostrando: "Ah, não, mas eu tenho certeza disso", aí tá bom, você tem certeza, então deixa ele com a certeza dele, e aos poucos você vai desconstruindo aquela certeza dele para ele entender que tem um caminho ali. Mas todo caminho chega, sim, alguns sim, mas nem todo caminho você é ao mesmo tempo, você pode economizar tempo, você pode fazer. Então você tem que ir quebrando assim algumas certezas, né? E lidar com pessoas. Às vezes que nem eu tô conversando com você aqui, às vezes se tivesse alguma outra pessoa aqui, a gente não teria a mesma, ele não entenderia da mesma forma. Então hum, você tem que se, se moldar a cada pessoa. Então não tem como criar um padrão para ensinar. Você precisa ensinar, mas você não consegue criar um padrão. Cada legal. pessoa tem um pensamento diferente, um raciocínio lógico diferente, de ou aprender mais rápido ou mais devagar, e você tem que vir quebrando isso para as pessoas, senão você não consegue desenvolver. Legal. Você tem que quebrar para as pessoas. Você pode ter uma apostila, um treinamento pronto,
Só que às vezes você vai dar 10 vezes o treinamento, você vai falar com 10 pessoas e cada um você vai ter que trabalhar com aquela mesma apostila de formas diferentes. Muito bom isso daí, realmente, concordo contigo. E aí, com esses 2 anos tendo essa experiência, e aí quando você cansei. Cansou, você quis mudar? Como Na foi? verdade, não, cara. Na verdade, fui pego meio de, como se diz o outro, calça curta, mas nunca despreparado, né? Eu sempre fui muito curioso. Eu acho que uma das coisas que você pode compartilhar assim, eu acho que você ser um bom curioso, né? Esse dia eu tava falando pra minha filha. Um bom curioso é aquele que está aberto a escutar bastante, perguntar, mas não da vida dos outros. Eu falo do mundo, né? Por exemplo, essa Eu caneca. assisto TV Fama todos os dias, eu sou um bom curioso. Não. Por exemplo, essa caneca aqui. Pô, é uma caneca tal. Tem um jeito que ela foi feita. Ah, esse desenho aqui. Nossa, que legal esse desenho aqui. Mas como que é feito? Como que é feito esse timbre nessa caneca tal? Tem um processo. Então, eu sempre fui curioso dessa parte, de querer descobrir os processos, né? Então, quando eu tava como supervisor, você vai puxar o tapete de alguém? Não vou puxar o tapete de ninguém, mas eu sempre falo que a oportunidade ela é careca, né? Então, toda vez que ela passa por você, se você não estiver preparado para pegar ela de primeira, nem pelo cabelo você não pega ela, porque você não vai ter mais essa oportunidade. Então, ela vai passar, uma hora ela passa. Se você tem que estar, pelo menos, meio preparado, né? Então, aí eu fui olhando ali o gerente, o meu superior, no caso, que tinha lá na época, né? Que era o outro supervisor, mas um nível acima de mim. E aí eu ia olhando ele, acompanhando e tentando ajudar. O que você faz fazendo isso? Posso te ajudar? Você me ensina? Ah, mas isso aí é desgastante. Isso aí você toma a responsabilidade para você que não é tua, você tem que estar pronto para isso. Tempo, mas meu horário é das 9 às 18, mas se você vai fazer alguma coisa a mais porque você tem um interesse, você vai ter que fazer até as 19, até as 20, você vai ter que passar de um horário, você vai ter que buscar o a mais, mas você vai ter que fazer um sacrifício para isso, não é simplesmente, né, porque eu tinha que cumprir a minha função, e como que eu queria saber como funcionava a parte dele, eu fazia o a mais ali, horário, trabalho a mais, pra gente saber como funcionava a parte dele. E aí eu fui aprendendo algumas coisas com ele ali e tal. E teve um dia que ele chegou na empresa e falou assim: ó, eu tô pedindo minhas contas hoje, tô indo embora, não quero mais. Aí, como assim tal? Não, tô indo embora tal, vou ficar só essa semana. Aí eu falei assim: nossa, mas beleza. Daí ele catou, falou com o nosso patrão na época, com o nosso chefe lá. Aí ele catou, me chamou e falou: você acha que tem como você ficar aí e tal, dar uma força? Eu falei assim: não, tem. E aí ficou um fato interessante, porque ele falou assim: não, eu vou ficar uma semana te ensinando. Falei, beleza, tô mais tranquilo. E aí ele veio um dia, aí num corredor, os dois acabaram tendo ali um atrito ali e tal, um desacordo. Aí ele pegou e falou assim, ó, não volto mais. E foi embora. E eu falei, caramba, aí eu fui. Aí eu fui ter que correr pra me colocar as coisas ali, pra me aprender, pra me desenvolver ali, muita coisa. Mas já facilitou muito, né? Porque você já estava vindo aprendendo, né? Sim. Ou seja, a oportunidade bateu na sua porta. É o que eu falo muito aqui na empresa, assim, às vezes o colaborador questiona, mas eu não tive oportunidade. E eu falo aqui muito aqui também, falo, não dou oportunidade para ninguém. Eu não dou oportunidade para ninguém. A pessoa cria oportunidade. Tá aí. Pode ser você, pode ser o cara que está do seu lado, pode ser. E tá tudo bem, porque você criou sua oportunidade, falou assim, cara, eu almejo crescer assim, assim, assado, então coloquei aqui que é importantíssimo, você falou, você você tinha uma responsabilidade que não era tua, e você aprendia fora do horário, correndo atrás. E várias pessoas que às vezes trabalham em locais falam assim, cara, eu não vou fazer isso, não é responsabilidade minha, ponto. E às vezes eu até numa situação assim, mas eu não vou receber por isso, ponto. Só que na hora que aparece a oportunidade, aí a pessoa reclama. Mas eu não tive oportunidade. Cara, você criou essa oportunidade. Você estava preparado, fez coisa que não era sua, e você ficou no tempo que não era o seu tempo, e você aprendeu. E na hora que veio a oportunidade, quem que estava ali preparado para receber? Então, a oportunidade, eu acredito fielmente nisso daí. A oportunidade você cria. Acho que ela não... Obviamente que ela vem a você, mas ela vem a você se você estiver pronto. Né? Então, essa acho que é uma regra que as pessoas... Muita gente não entende isso que você está falando aí. Né? Então, você é uma prova viva de exemplo aqui, hoje aqui no DCCast, de que, cara, se você fizer um pouquinho a mais, que não é tua responsabilidade,
você vai ter oportunidade, pronto, entendeu? E por mais que fale assim, cara, mas não tive naquela empresa, mas você vai estar preparado para outra. Então nada é perdido, entendeu? Você diz, mas eu não vou ficar gastando meu tempo. Não perde, assim, não acha que aquele tempo é perdido para você, porque você, conhecimento, sabedoria, né? Em Provérbios fala muito sobre a sabedoria ali de Salomão, né? Cara, é para você, assim, eu acho que é o tesouro, é o ouro, é o rubi, é muito mais valioso que qualquer tipo de dinheiro, de prata, de ouro, de qualquer é, de pedra preciosa é a sabedoria. Porque aquilo ali você absorve e você transforma em qualquer local. Não precisaria você estar naquela empresa, você poderia ir para outra. Fazer. A sabedoria e o conhecimento que você teve lá no início, quando você era uma pessoa que atendia na feira, te ajudou a você ter a oportunidade de você ser um técnico, porque você tinha uma comunicação melhor do que o outro, aí depois veio essa outra oportunidade. Obviamente que o seu chefe deve ter olhado assim, cara, quem que é o sucessor? Porque se você não tivesse preparado, simplesmente ele ia procurar outra pessoa de fora. Aí a pessoa fala assim, mas eu estou aqui há tantos anos, me deu oportunidade. Cara, muitas das vezes a pessoa ela não faz essa reflexão, poxa, será que eu estava preparado para essa oportunidade? Então, acho que isso que você falou assim, é muito interessante de colocar. E aí você teve essa experiência aí de assumir lá, correu atrás, já estava mais ou menos ali entendido no processo. Ali, aí ele encaixou, ele tentou colocar outras pessoas para ver se assumia ali, mas aí as pessoas que vinham, eu vinha já de um histórico, né? Porque um fato que eu acho muito importante que me ajuda todos os dias isso aí é ter começado lá embaixo e vir buscando, porque você tem o conhecimento, você vivenciou, você tem a empatia de saber o que é um dia e tal. E é isso aí. Então ele tentou ali colocar outras pessoas ali para ficar ali, não acertou ali, ele falou assim: "Não, é você mesmo, não tem jeito", e colocou, fiquei. Aí fiquei trabalhando com ele ali um período. Aí nesse mesmo período estava estudando, sempre assim, esse processo, né? Até aí eu não tinha formação, aí fui estudar, fui fazer faculdade de engenharia. Aí formei como engenheiro eletricista, né? Não foi fácil, foi difícil, porque eu trabalhava na empresa, família e tal. E é uma coisa que eu falo com muito orgulho, assim, às vezes não sou o melhor aluno, mas com muito orgulho. Sempre tive minhas dificuldades, só que durante o período da faculdade sacrifiquei sábado, domingos e feriados para mim conseguir fazer ali. E os 5 anos da engenharia, não com as melhores notas, mas eu tenho um orgulho muito grande porque eu formei sem nenhuma DP. Eu não tive nenhuma reprova e consegui formar ali. Com toda a dificuldade, família, estudar, trabalhar, estudar de madrugada. Ainda os outros falam assim, eu estudo à noite. Não, à noite, assim, eu não conseguia. Então, eu chegava da faculdade e dormia. Acordava 3 horas da manhã, estudava até às 6, daí ele tomava um banho, tomava um café, bora trabalhar, mais um dia e tal. Então, fiz a parte da faculdade. Daí, quando eu formei na faculdade, formei, aí cheguei para ele e falei assim, formei na faculdade e agora eu posso me abrir ao mercado tal. E ele falou assim, não, o que hoje você se formou em engenheiro tal, o que um engenheiro ganha, vamos tentar chegar em alguma coisa para me segurar você. E beleza, e também acho que Deus tem os propósitos na nossa vida também. E aí fiquei ali com ele, ele fez a oferta, e fiquei ali com ele, e ele me passou Aí eu trabalhei com ele ali, ele me passou a gerente de serviço. Aí eu me tornei gerente da operação. Então na empresa era ele e eu de gerente de operações. A toda a operação eu tocava ali, frota de carro da operação, os técnicos da operação, as torres de controle da operação, equipe de retirada, equipe de estoque, tudo que tinha ali, eu tocava a parte de serviços ali para ele ali. Fiquei ali nesse processo ali 2 anos tocando para ele. E aí a gente era um prestador de serviços, né? Essa empresa que a gente era prestador de serviço, ela começou a fazer algumas trocas de métricas e de regras assim do processo, né? E a empresa sempre é voltada ali a entregar essas métricas, porque é o que faz a sobrevivência da empresa. E aí, quando começou a surgir o assunto de trocar, eu peguei e comecei de novo, sempre a questão da curiosidade. Mas o que vai trocar? Como vai trocar? Aí ele começou a surgir as informações, vai trocar para assim, assim, vai funcionar assim. Aí começou a sair as regras. Aí foi de novo eu pegar aquelas regras ali e passar sábado e passar coisa ali, entendendo as regras para mim poder, quando começar essas regras, já tá dentro do processo, né? E numa dessas batidas assim, eu decorei aquilo ali que nem falo, né? Você comia com arroz e feijão ali e tal. Eu decorei aquelas regras porque eu dependia daquilo. Como que eu cuidava do setor, toda a operação de serviços ali, o meu acordo com o meu chefe na época era o quê?
você faz a sua operação, só que você tem que me entregar os resultados. E quais são os resultados? O que a empresa me pede. Então a empresa me pede o resultado, você tem que me entregar os resultados. Então eu sempre trabalhei alinhado com ele com a questão dos resultados. Então ele não me questionava o meu modo operante, desde que eu chegasse e entregasse o resultado para ele, né? Então eu coordenava toda a equipe para entregar. E nessas mudanças eu falei assim, então tem que aprender para me preparar a equipe e me continuar entregando, né? E aí foi assim que eu fiz, estudei muito ali para mim conseguir ficar por dentro daquele processo. E aí nós tivemos um encontro para falar dessas mudanças, desses processos. E aí um rapaz da empresa falou assim, ó, a gente gosta aqui de quando perguntar, levantar a mão e responder. Tem até uns brindes aí para quem responder e tal, né? Eu falei, beleza, né? Aí Você foi o chato da turma. eu fui o chato da turma. Eu fui o chato da turma, porque, não sei o que tal, perguntava, levantava a mão, respondia, né? Aí teve uma coisa que eu respondi assim, aí ele falou assim, você consegue explicar para o que você tá falando, você consegue explicar? Aí tinha uma lousa, tal, eu fui lá, Outro expliquei, gancho aí, né, cara? Você ensinar pessoas, expliquei, técnicos. Olha aí, você usou aquele momento como oportunidade ali, porque você já sabia, vamos dizer assim, passar o o conhecimento, conhecimento, porque você tudo vem treinava. uma, Uhum. Vem né? tudo interligado, né? Tipo assim, a Sim, gente não perde nada. justo. E aí eu fui lá e desenvolvi lá a explicação lá, mostrando para eles. Despertou a atenção da empresa. Eu estava como convidado. Aí eu fiz esse processo, a empresa estava precisando de pessoas, despertou neles, como que eu estava ali respondendo, tal, despertou neles ali opa, parece que tem algo a mais aí. E aí Gerou uma oportunidade para gerou uma você em outra oportunidade empresa. de outra empresa. Legal, muito bom, cara. E agora nós vamos voltar lá para esses 3 meses que ficaram aí perdidos, que a gente falou lá no início desse cast, galera. Eu vou dar o spoiler aqui, porque eu vou falar como uma pessoa que está vendo de fora e aí a pessoa que vivenciou isso de dentro. O Wellington, quando a gente estava conversando, nem sabia dessa história, mas, cara, teve uma situação assim, de um acidente de carro, né? Então, o que a gente deixou para aqui para o final? Esse acidente de carro, que, assim, é sem noção, né? A gente não quer trazer aqui, vamos dizer assim, o vídeo, essas coisas, mas a gente teve como resgatar aqui as imagens, ele me mostrou aqui, e graças a Deus a gente está conversando porque deu tudo certo naquele dia. Mas, pessoal, assim, um acidente que você olha que não é inacreditável, assim, né? O carro literalmente, pessoal, partiu no meio, né? Um Fiat Uno, né? Foi um acidente. Explica um pouquinho aí pro pessoal só. Esse acidente aí, ele aconteceu no ano 2010. Foi logo quando eu entrei nessa empresa que eu contei essa história para vocês aqui agora. E aí eu tinha 20 dias de empresa. E aí nós estávamos num final de rota. O último cliente que nós atendemos, estávamos voltando para nossa cidade, né? Você era um auxiliar técnico, Eu era um né? auxiliar técnico na época, foi 20 dias, tinha acabado de entrar, fazia pouco tempo. E ele estava no banco do passageiro, né? Estava Era você com o mais uma pessoa, técnico, né? isso. Eu e o técnico, atrás estavam os materiais, as coisas, né? No Uno. E nós estávamos voltando para nossa cidade e tinha um trecho da pista que ele era um trecho simples. Só que ele não era um trecho simples plano, ele era um trecho simples e ele tinha uns declínios assim, subir e descer, subir e descer. Trecho simples, ele fala mão dupla, né? Não é pista É, dupla, era mão não, dupla. mão Que só dupla, ia, né? vinha e Uma vinha. vem, uma vai, né? Não tem duas pistas separadas, uma vem. Hoje já não é mais assim, hoje já Tudo duplicou lá. pista duplicada. Mas lá na época era um trecho simples, né? Então o carro vinha, um passava do lado do outro, né? E aí nós descemos, na hora que nós viramos, assim, que nós embolcamos para fazer o topo, que nós chegamos no topo, que nós apontamos para descer, vinha um ônibus fazendo ultrapassagem num caminhão. Então nós iríamos bater de frente com o ônibus. E aí o rapaz, assim, rapidamente, assim, no susto, tirou o carro para acostamento, ainda que tinha acostamento, né? Tirou o carro para acostamento, mas naquele alvoroço, os carros passaram, ou esse ônibus, esse caminhão passou, e aí só que ele perdeu o controle do carro. Ele tentou voltar para a pista. Na hora que ele tentou voltar para a pista, ele já perdeu o controle do carro, já não conseguiu mais controlar o carro, e o carro não voltou normal. Na hora que ele voltou para a pista, o carro derrapou, virou de lado e começou a rodar na pista, dando cavalinho de pau. Isso vinha vindo um caminhão no sentido oposto da gente, né? E o caminhão vindo de frente aqui, o carro entrou.
de lado no caminhão. Então, o lado do passageiro, que é o lado que eu tava, entrou no caminhão. Então, essa lateral que todinha do carro entrou no caminhão, conforme bateu, virou duas partes, o carro mesmo virou duas partes, que a gente fala assim, que nem eu dou explicação assim, essa parte aqui é o banco, eu tô com o cinto de segurança aqui, essa parte do vidro aqui, ó, até o assoalho arrancou, saiu, na As porrada pernas saiu. Ficaram fora do carro. fora do carro, então essa parte arrancou, as pernas ficaram fora do carro, e aí a parte da frente, ela se carbonizou todinha, na hora, pegou fogo. E aí, assim, né? É que nem mais uma vez a gente fala, né? A gente falou aqui várias vezes, mas assim, tudo Deus, né? Porque se tivesse pego fogo, a gente tinha preso, não tinha condições de sair Vocês por ficaram si presos nas próprio. ferragens, né, do Nós carro. ficamos presos, não tinha condições de sair por si próprio. E ali pegou fogo na parte da frente. E o carro também, assim, conforme bateu, o impacto foi tão forte que bateu no caminhão, quando desmembrou o carro, que virou duas partes, a parte que nós ficamos presos pelo cinto de segurança, ela continuou rodando na pista e foi parar no acostamento do lado que a gente estava. Então rodou mais um trajeto ainda, né? Isso aí poderia ter decepado pernas, coisas, porque daí já eram nossas pernas livres, né? Inclusive, no dia que eu cheguei no hospital, daqui até aqui embaixo, aqui, ó, até o meio da perna aqui, isso aqui comeu tudo no asfalto. Isso aqui ficou em carne viva mesmo, né? E aí a gente... Você ficou consciente ou chegou a apagar na... Não, o próprio médico fala, né? A gente chega num grau de adrenalina tão alto que a gente fala, a gente tudo, porém a gente não... Eu não tenho lembranças do acidente. Eles falam que é uma proteção que o nosso Do próprio cérebro, organismo né? gera, né? Aí as pessoas que chegaram ali em volta ali, por coincidência, ali chegou uma pessoa ali em volta que me conhecia, então foi a pessoa que comunicou a minha família e tal, e eles falam ali que eu falava algumas coisas meio Você nada nem com lembra nada, nem nada. lembrava o que tava, aí às vezes eu falava assim, mas minha filha, porque eu tenho uma filha, né, daí eu perguntava da minha filha, que minha filha era nenezinha, eu perguntava da minha filha, e eles, não, mas sua filha tá bem assim, eles falam, né, e a única coisa que eu lembro assim, que foi um motivo até... Hoje é um motivo de coisa, né? Que na hora que eles resgataram a gente, que pegaram tudo, que colocaram na ambulância para levar para o hospital, tenho alergia, sou alérgico à dipirona. Então falava que eu ficava desesperado falando, sou alérgico à dipirona, né? Porque daí você já tá um pouco mais parte da situação. E perguntaram os dados, as coisas, né? E aí eu falei, mas ali foi um livramento de Deus na minha vida ali, foi uma palavra de Deus que se cumpriu na minha vida ali de me guardar, porque foi muito complicado ali. Então vou fazer uma pergunta, cara, assim, cara, é um negócio que você para e olha assim, sobrevivi, essa aqui é a verdade, que eu olhei aqui a foto do acidente, assim, não tem lógica você falar que alguém sobreviveria num acidente daquele. Você teve um período de recuperação, né, que você falou ali, que foi Fiquei 3 meses. 3 meses de recuperação. 3 meses. E aí foi de cama mesmo, ou chegava a conseguir movimentar? Não, não, graças a Deus, desde o primeiro dia que cheguei em casa, movimentando. Eu fiquei 3 dias preso no hospital, porque os médicos, foi um milagre de Deus também na minha vida, porque os médicos falavam que eu tinha tido uma lesão na coluna cervical. E aí podia ficar paralítico. Podia ficar, na verdade, eles falaram que era nem só paralítico, eles falavam de preocupação de tetraplégico mesmo. Não é mesmo? E aí foi por crença, assim, né? Mas foi muita oração ali, foi um caminho de Deus, uma unção de Deus ali, que eu não tive essa sequela. Teve 3 meses ali. O que passou na sua cabeça esses 3 meses assim? Você fez alguma reflexão na vida? Ou você era muito novo ainda para fazer essa reflexão? O que você, assim, você se sentiu, sei lá, eu sou talvez uma pessoa mais privilegiada do que a outra porque ter sofrido esse acidente e não ter ocasionado uma coisa mais séria ali? Como que foi esse período de... Uma reflexão mesmo, porque 3 meses, vamos colocar, né, que você ficou ali, acho que sem trabalhar e recuperando, né? Você fica meio atônito, né? Até você entender, né? Você fica assim, até que aconteceu, às vezes você cai ali, demora um pouco para cair a ficha. Esse é fato. Que você passou pela morte ali, não morreu, demora um pouco para cair a ficha. Não é rápido, não. Aí quando cai a ficha, você começa assim a agradecer a Deus, porque Deus esteve ali, poupou sua vida. Quando você fala demora um pouco cair a ficha, você fala que alguns dias você ficou pensando... Você fica pensando assim, mas você não acredita. Por que que eu não morri? Por que
Você não Você faz esse acredita. você fez esse questionamento. O que aconteceu, Hum. né? Mas como que aconteceu? Às vezes você se pegava assim, tipo, você acordava assim, às vezes, tipo assim, não aconteceu. Daí você via sua situação, não, aconteceu mesmo, não é, né? Daí você ficava ali. Só que daí você fala assim, né? Aquele negócio, né? Tá bom, então vamos lá, beleza, aconteceu. Não morri. Graças a Deus. Me deu mais um privilégio de vida. Então eu vou viver, continuar vivendo a vida o mais correto possível que eu puder ser, amar ao próximo, cuidar, né? E você começa a refletir de uma forma diferente. Você vê a vida com um olhar diferente. Muitas coisas hoje você às vezes você pensa lá naquele dia lá, ainda uma situação de assim, de acontecer alguma situação, sei lá, hoje, e você: "Cara, sou grato por aquele dia, porque hoje ou já passou esse Sim, sentimento não, assim". não. E eu tenho não só do acidente, eu tenho de antes, desde quando que eu não falei pra você, desde quando eu comecei na feira. Às vezes as coisas tá difícil, que foi o que a gente estava conversando agora há pouco, né? Pô, mas meu problema perto de não sei o que, tá, as coisas estão Hum, difíceis. Aí às vezes eu tenho uns momentos de reflexão, tanto da parte do acidente quanto da vida, assim. Peraí, deixa eu refletir. Onde eu estou hoje? Como que eu já passei por coisa pior? Já tive hum, situações piores. Essa reflexão eu tenho com constância. Na hora que você tá assim desesperado, você acha que não tem saída, não tem nada, você cata e para, peraí. Da onde que eu vim? Como que eu comecei? O que que eu já passei? O que que eu já vivenciei, né? Aí você vem, né, justamente pensando. legal. Então, é uma experiência, né, cara? Tive um acidente uma vez, mas não foi nem perto próximo do que você sofreu ali, foi só uma batida de trás do carro ali, fui levado para o SAMU, mas eu fui liberado no mesmo dia. Mas do jeito que você teve aí, realmente assim, é questionável aí vamos dizer assim, se existe sorte, tu acertou na loteria na mega da virada, viu? Galera, então assim, tem essa experiência, é muito bom a gente conversar aqui, porque é uma experiência que o Elton conta aqui pra gente, ela serve para outras pessoas aí também, né, que estão vivenciando. E a gente sempre termina aqui com o Discast, Wellington, só que hoje eu vou terminar diferente, cara, porque eu notei uma coisa que talvez você nem lembre, né, porque você falou tanta coisa legal aqui desse exemplo seu de vida, e a gente acha que às vezes a pessoa, não tem muita coisa para falar, né, a gente comentou da minha avó que teve aqui, Sim. foi até na época o podcast que mais assistido, em 93, tá com 92 anos hoje, e ela falou, mas meu filho não tem nada para falar, uma velha não tem nada para falar. E eu falei, você tem 92 anos só de vida, então você tem muita experiência para falar. E todo mundo tem uma história, tem uma experiência para falar, né? Então, você foi contando, a gente foi se conhecendo um pouquinho hoje aqui, eu acho que no dia a dia você se mostra uma pessoa muito solista, muito bacana, e a gente sempre está se falando constantemente, e é legal você escutar aqui por trás da pessoa que você, né, que a gente está se conhecendo pessoalmente, mas era só por vídeo, é, ela é uma construção e formaliza tudo isso na minha vida, que eu acredito. A pessoa é uma construção daquilo que ela foi fazendo perante a vida dela toda. Nada é por acaso, né? Hoje eu corri de manhã e observei, né, fiz até um postzinho no Stories, que, que aí eu estou treinando né, duas coisas. Cuido da minha saúde física e aí eu gosto de fazer corridas de rua e também estou com um objetivo agora de uma maratona agora no mês de setembro. Então, a vida, até escrevi assim no post que eu coloquei, mas esforço e dedicação. Esse é o título da minha conversa. Então, assim, eu acho que não é muito difícil, não. Acho que tudo existe esforço e dedicação para o que você quer conquistar na sua vida. No seu trabalho, que você foi crescendo de cargo, de empresa, de setor, né? E, obviamente, também uma experiência dessa que eu acho super legal você falar aí, porque eu acho que a vida ela fica muito mais leve para algumas situações específicas que a gente vai passando, como você mesmo explicou, né? Eu até tive um outro, uma outra pessoa que até a gente conversou aqui um pouquinho antes, foi uma situação de câncer, que teve aí um podcast com o Dr. Mário Genaro, que foi bem legal também, ele contou a experiência dele. E essa sua experiência, eu falo até assim, de viver de novo, né, num acidente desse tão sério, né, que você está aqui para contar essa história aí, e para outras pessoas fazer essa reflexão, porque às vezes a pessoa não é nem grata por isso, né, cara, assim, Deus às vezes dá uma oportunidade para a gente falar assim, cara, olha o que eu fiz para ti aqui, né, Deus, o universo, cada um coloca a sua Como crença que se é. entende, e que se você não acredita em Deus, que, cara, que você entenda que é uma oportunidade, foi sorte, tá bom, que seja sorte, mas, cara,
pelo menos agradeça essa sorte que você teve. E aprenda algo com essa sorte, né? Porque eu acho que a vida é um processo de aprendizado. E aqui no DCCast, a gente sempre termina aqui com a frase ou com a pessoa explicando uma situação onde a gente pode deixar uma mensagem, né? Porque o nosso propósito aqui no DCCast é gerar conexões para melhorar e mudar a vida das pessoas. E eu vou deixar uma frase sua aqui, tá? Eu vou fazer essa honra de colocar uma frase que você falou que eu gostei muito, que eu anotei aqui. Seja um bom curioso. Que você falou aqui, depois você comentou ali também da sua filha, mas seja um bom curioso. Acho que a gente fica hoje com o DCCast, com toda essa experiência de vida, né, que o Wellington passou aqui para nós, e seja um bom curioso, gente, que você vai crescer na vida, que você vai ter oportunidade, você vai estar aprendendo mais, e aí a gente vai, com certeza, outros curiosos como o Wellington que a gente quer trazer mais, para poder a gente estar aprendendo todo dia aqui no DCCast. Obrigado mesmo de coração por você ter batido. Imagina, Rafa, eu que agradeço a oportunidade, e que nem diz você, né, além da parte de cima do vídeo, né? Conhecer todo o seu time, pessoalmente, sua estrutura. E assim, que nem, por mais que nosso contato era à distância, assim, a sua postura, a sua pessoa comigo desde o primeiro dia do nosso primeiro contato, não deixou nada a desejar, pelo contrário, fortificar ainda mais aí e ver a pessoa honrada que você é. Eu que fico feliz de estar aqui. Obrigado mesmo pelo convite. Nunca imaginei na minha vida que eu ia estar participando de um podcast aqui, desse cast. Obrigado mesmo aí pela oportunidade e gratidão aí, viu? Valeu, galera. Quem gostou aí, deixa o likezinho aí, compartilha que essa história bacana do Wellington. Vão vir várias outras aí. Um abraço e até o próximo DCCast.